Pessoal, hoje a gente recebe aqui o meu colega, Cabo de Santos, que é terapeuta, abordador técnico atentante de suicídio, especialista em conciliação e mediação de conflitos, formando em psicologia, então ele está quase aí já recebendo aí a graduação em psicologia, teólogo, pastor, capelão do nosso Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Então seja bem-vindo a Bias, famoso De Santos, Sim. Tá bom? Então faça as honras aí, apresente-se ao nosso público. Muito prazer a todos. Talvez muitos ainda não me conhecem, né? E para mim é uma satisfação estar aqui no podcast do Formiga, com meu companheiro de labuta, né? Somos bombeiros militares. Isso para mim também é uma satisfação e uma honra poder estar aqui prestigiando, parabenizando pelo trabalho também. Eu sei do esforço, da dedicação, que é, né, munir várias pessoas que te acompanham de informações necessárias, né, sobre resgate, sobre o cuidado ali com vítima. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer da satisfação que está aqui com você, viu, meu amigo? Eu acompanho e admiro, né, o seu trabalho, que não é de hoje. Na verdade, foi meu instrutor, né, de APH, foi meu instrutor de APH ali, né, e a gente vê o empenho, a dedicação de montar ali todas os materiais, né, como você se dedica. Então, isso traz um ensino esplendoroso para quem está no aprendizado. Né? Então, tem essa memória ainda, viu? Beleza. Abias, eu queria te fazer uma primeira pergunta e eu queria que tu começasse me explicando o que é o Setembro Amarelo e qual a importância de nós memorarmos, de nós falarmos sobre essa data. Beleza, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Até como você colocou aí, dentro de toda a formulação para que eu pudesse chegar aqui, eu sei que nós podemos ter hoje psicólogo nos acompanhando, psiquiatra nos acompanhando, pode estar assistindo, são seus seguidores. E aí você colocou, eu sou pastor, capelão, sou abordador técnico atentante a suicídio pelo CBMAN, com uma formação técnica aí, com o nosso coronel, que é o especialista nessa área, o hoje coronel Diógenes, né, de São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, nós tivemos o privilégio de tê-lo também como nosso formador aqui no CBMAN. Então, saúde mental, ela não está na mão de alguém. É isso que eu queria já inicialmente falar. Ela não está só na mão do psicólogo, ela não está só na mão do psiquiatra, ela não está só na mão do pastor, do padre, porque todos nós contribuímos com saúde mental. E, para mim, essa visão holística, justamente por isso que eu busco formações nessa área que eu particularmente amo. Se você olhar, todas as minhas formações foram para os outros. Eu até falo assim, essas formações não são para mim, são para os outros, são para ajudar os outros, sabe? Minhas especializações são para ajudar o outro, porque essa é a minha função, minha missão, que eu entendo. Então, falando isso, né, entrando justamente nesse Setembro Amarelo, esse mês é um mês que eu, digamos assim, condensa tudo isso, porque é um mês que nós abordamos e é sensibilizado. Eu tive hoje pela manhã em uma palestra em uma empresa falando sobre esse tema. Setembro Amarelo, né, é uma campanha. Ela surgiu aqui no Brasil em 2015, mas ela não é uma campanha aqui do Brasil, ela é uma campanha global. Sim. Ela é uma campanha que ela nasceu nos Estados Unidos, a partir justamente de uma vítima, que se a gente puder usar esse termo, tá? Puder usar esse termo, porque quando a gente fala sobre suicídio, a gente vai entrar sobre isso, não é uma escolha, sabe? Acaba sendo vítima de algo, sabe? De si mesmo, de não se entender. E essa pessoa, ela chegou a tirar a sua vida. E detalhe, assim, dentro do que a gente vai conversar aqui, e o que a gente aprende sobre abordagem e sobre o curso técnico de aplicação disso, é nós não falarmos sobre formas, sabe, de alguém ter tirado sua vida, até você vê na empresa, você não vê abordar sobre isso. Mas hoje nós falamos sobre vida, prevenção. Então, o nosso intuito aqui, necessariamente, não é levantar nenhum aplausos
né? Digamos assim, o Setembro Amarelo não é o mês do suicídio. Na verdade, é o É o mês mês da da vida e da prevenção. prevenção, entendeu? Então, é sensibilização. O Setembro Amarelo é sensibilização, porque a partir desse momento começa-se uma sensibilização global para que as pessoas pudessem cuidar da saúde mental. E um desses, eu tô até aqui com um brochezinho, eu não sei se já consegui ver Sim, aqui, dá beleza. pra pegar ele. Então, quando aconteceu isso, lá em 1994, aconteceu essa situação com esse jovem de 17 anos. Os seus amigos e familiares, eles criaram um cartãozinho. Nesse cartão estava escrito: se precisar, peça ajuda. E saíram distribuindo, Uhum. sabe, no bairro, na comunidade, nas pessoas que estavam no velório, e entregando justamente por quê? Porque o suicídio ele é silencioso. Então, a campanha, ela nasceu ali. Ela nasceu lá, nos Estados Unidos, chegou aqui, foi abraçada no Brasil em 2015 pela CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, também pela psiquiatria, psicologia, todos abraçaram. Por isso que eu falei, não é só de uma mão, sabe? Não é só de uma pessoa, não é só de uma instituição, é de todos. E os bombeiros que estão lá na ponta, muitas vezes, que pegam a intervenção, né, mais crítica, também é contribuinte dessa prevenção. Eu lembro que eu estava conversando com um amigo e aí eu falei alguma coisa relacionada a não, fulano teve, fez uma tentativa de suicídio. Aí eu sofri até uma reprimenda, o cara disse, não, não, a gente não utiliza mais o termo tentativa de suicídio, a gente utiliza o termo tentante. Certo. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho aí o porquê de mudar essa terminologia, seria para que você não aborde a vítima ali como um possível suicida, né? Para que você aborde a vítima ali com um olhar realmente ali de resgate. Enfim, eu queria entender um pouquinho em relação a isso aí. A grande palavra para isso, Felipe, é humanização, sabe? Antes, e você como bombeiro sabe disso, nós bombeiros, principalmente os combatentes, eles eram treinados para a intervenção tática. Sempre que alguém estava se colocando em perigo, colocando a sua própria vida em risco, o bombeiro chegava lá, descia uma corda, agarrava o cara, Uhum. tirava, ou a pessoa que estivesse lá tirava daquela situação de risco. Essa era a intervenção tática, né? A partir da aplicação humanizada, da intervenção técnica, já é uma abordagem onde nós olhamos o ser humano que está ali, fazendo com que haja uma tratativa de diálogo onde você entre dentro daquela circunstância que aquele cidadão ou aquela pessoa se encontra e você faça com que ela se convença a sair de lá. Hum. Na verdade, é um convencimento a sair de lá. Então, ao invés de nós colocarmos essa pessoa como alguém que muitas vezes seria arrancado de lá, ela vai ser acolhida, Ela vai ser convencida de que a aquela não é a melhor opção a se fazer. justamente, porque, sabe, há um índice de que as pessoas, elas não, que se acometem do suicídio, pessoas que tiram a sua própria vida, elas não tentaram apenas uma vez. Elas já tentaram uma, Hum. duas, três Então, vezes. então o termo tentante vem da recorrência. É a São recorrência. pessoas que já tentaram, e em algum momento elas não receberam talvez a palavra certa, não sei se seria isso, a palavra de conforto certa, ou a abordagem não foi a mais adequada possível, e aí ela acabou executando aquela tentativa que ela vinha, né, decorre vez por vez executando. É, Então, é porque seria mais ou menos seria mais isso? ou menos assim. Se alguém está se colocando, vamos pensar no extremo, tá? Uhum. Na abordagem final lá, que é justamente feita pelo Corpo de Bombeiros, né? Seria alguém ser salvo do que ele não queria ser salvo. Entendeu? Entendi. No final das contas, a pessoa ia ficar chateada contigo porque tu tirou ela daquilo. E a abordagem humanizada é chegar à compreensão de si daquela situação. E através, nós usamos pelo menos 7 técnicas, né? Que aí envolve a psiquiatria, a psicologia, teorias estudadas justamente pelo nosso o coronel Diógenes,
e ele chegou a um compilamento de informações, de mecanismos que você possa recorrer, né? O abordador, ele tá com essas ferramentas ali, sabe? Para chegar e tocar um ponto que nós chamamos de fatores de segurança, e a gente não entra nesses detalhes, mas fatores de segurança, onde você... Tanto que o nosso brevet, ele é a mão. Ele não é a mão puxando, sabe? Não é a mão ali para dizer, tá aqui a minha mão. E aí você... Vem comigo. Essa é a pergunta, no final, entendeu? Quer vir comigo? Então, isso aqui é lá no extremo. Quando nós chegamos nesse ponto, a gente já está no extremo, entendeu? Mas, dentro de uma compreensão de cuidado, de saúde mental, existe a prevenção, para que não chegue a esse ponto da abordagem. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando o socorrista, o resgatista, ele arranca essa vítima sem o convencimento, há uma grande probabilidade de ela voltar a tentar executar isso novamente. Agora, quando você consegue a técnica pelo convencimento, quando a vítima quer vir para você, quando ela se convenceu de que aquelas palavras faziam sentido para ela, ela vem até o socorrista e diminui mais a chance de ela tentar novamente. Seria mais ou menos isso. Porque, na verdade, a gente entende, e é importante quem nos assiste, quem está na live, enfim, quem está ao vivo vai nos assistir, entender o seguinte: quem está colocando a sua vida em risco, ele está, nós chamamos de um sentimento de ambivalência. O desejo de viver e de morrer, eles se alternam a intensidade, entendeu? A pessoa não está querendo... Na verdade, se a gente observar, a gente for a fundo, ninguém quer tirar a sua vida. A pessoa quer se livrar da dor. Ele estar lá por um motivo. Ele está se colocando em risco por uma dor. Pode ser por uma traição, pode ser por um endividamento, pode ser por uma depressão, pode ser... multifatores, entendeu? Tem multifatores. Por isso que o ser humano é bem complexo. Não tem uma fórmula para o ser humano, sabe? Sim. Deixa eu te perguntar, é possível nós avaliarmos, essa pessoa, ela demonstra, há uma forma de você avaliar algum sinal de que essa vítima, ela pretende ou ela tende a ter esse tipo de comportamento? Ótimo, isso aí. Então agora a gente sai do extremo lá, entendeu? Vamos sair do extremo de alguém que está se expondo em perigo e vamos agora para o nosso dia a dia. Vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa casa, entendeu? Que aí é a percepção do outro. Começa com a percepção do outro. O que acontece? As pessoas não tiram essa ideia de uma hora para outra, entendeu? São fatores que se acumulam, situações que se acumulam, sabe, como se fosse um empilhamento de cargas, empilhamento de situações. E aí, às vezes, uma pedrinha desmorona tudo. É quase como, eu lembro quando eu era pequeno, que quando a nossa mãe ia fazer uma correção na gente, ela não costumava fazer a correção pelo primeiro erro. Ela dizia assim, ó, tô por aqui contigo, ó. Tá chegando. Aí, fazia a próxima, tô por aqui contigo. Quando chegava aqui na testa, era um Deus nos acuda, porque sabia que a qualquer momento a minha mãe já ia estar num pico de estresse tão grande pela quantidade de coisas que a gente foi aprontando, que ela era aquele momento que ela acabava tomando uma atitude mais drástica, que era o quê? Que era a correção, a execução da correção. E aí ia apanhar muito mais, né? Talvez pegava acumulado. Pegava acumulado. Então, acumulado e acontecia justamente isso. Se a gente observar por essa ótica, é como se fosse, sabe, a pessoa, ela começa a dar sinais. E aí, cabe a nós, quando nós falamos agora, nesse Setembro Amarelo, dessa conscientização do outro, de prestarmos mais atenção. Sabe uma das coisas, das frases que a gente mais ouve quando acontece um suicídio num lar, numa família? Como eu não percebi? Estava ontem comigo,
sabe? Mandou mensagem para Mandou mim. mensagem para mim. Olha, ele estava trabalhando comigo. Então, é a frase que nós mais ouvimos. Mas sabe por quê? Porque nós estamos com o outro, mas não estamos observando o outro. Uma das coisas que eu trato, e eu estava falando sobre nessa palestra que eu estava dando hoje, é justamente sobre isso. No trabalho, vamos levar levar para o trabalho? A maior parte do nosso tempo de vida nós passamos com nossos companheiros de trabalho. Não é na nossa casa, sabe? Não é com a nossa família, é com nossos colegas de trabalho. E nós entramos e saímos e não conseguimos perceber o outro. Então as pessoas começam, quando você perguntou assim, tem como perceber? As pessoas começam a mudar suas rotinas. Olha, quando nós falamos de trabalho, as pessoas começam a dizer, eu vim me arrastando hoje. Se eu pudesse sumir. Olha, as frases que começam a ser conectadas. Entendeu? Eu não aguento mais. Se eu pudesse sumir. Pedir abaixo amanhã mesmo. Pedir abaixo amanhã mesmo. São frases que devem estar sempre ligadas. E eu vou falar para quem, até para quem acompanha a rede social dos outros, frases, palavras ditas devem ser bem observadas. Sabe? Porque às vezes a pessoa está dizendo assim, socorro, mas na linguagem dela. Entendeu? Por quê? Porque ela está tão presa em uma circunstância que ela não consegue dizer, eu preciso de ajuda. Sabe por quê? Porque dificilmente encontra, meu amigo. Dificilmente encontra alguém com empatia para dizer, senta aqui, deixa eu te ouvir. Quem que gosta de ouvir o outro? A gente não gosta de ouvir, principalmente choro, como a gente fala. Entendeu? E uma coisa também que eu tenho observado que a rede social, ela traz o mundo das pessoas como um mundo das mil maravilhas. E aí, essas pessoas, via de regra, são pessoas que são os ditos digital influencers. Eles têm milhões de seguidores. Então, eles levam uma vida confortável, né? Muitas vezes porque eles são patrocinados por algum tipo de empresa, algum tipo de segmento, para que eles ostentem aquela situação que muitas das vezes nem é a realidade, né? Eu já vi vários aí dizendo que, quando eu estava querendo crescer, eu ia lá na concessionária, alugava um carrão e ia para a rede social. Por quê? Porque impacta isso aí, impacta. Então, as pessoas querem me ver desse jeito, e desse jeito que eu vou crescer. Só que ele começa a fazer com que as pessoas acreditem que todo mundo tem que ser aqui, assim, para ser feliz. O fulano, o influenciador lá, X, que tem 3 milhões de seguidores, ele, anda na grife, é só coisa de marca, coisa cara. Então, eu vou fazer também. Aí o que o cara faz? O cara se endivida. O cara pega um salário que ele recebeu no final do mês, que é um salário mínimo. Ele vai lá e compra aquilo que o influenciador recomendou. Ele não tinha condições, mas ele compra simplesmente para ele ficar no hype lá, ficar na moda. Agora a gente está vendo muito que está em evidência esse lance dos jogos online, né? E eu já vi relatos assim, dezenas e dezenas de relatos de pessoas que perderam tudo para esses jogos online, esses jogos de azar. E aí, qual é a única alternativa para essas pessoas? Justamente. Viu que todas essas circunstâncias que você colocou necessariamente não estavam vinculadas ao fato de querer viver ou não. Eu quero me livrar de uma dívida, eu quero me livrar de um problema. Aí a gente vai para algo, tinha até uma imagem aqui, depois a gente vê, mas é sobre, eu gosto de uma abordagem que é sobre o sentido da vida, sabe? Qual o sentido da vida da pessoa? Isso é fundamental. Porque tem pessoas que muitas vezes elas vivem por alguma coisa concreta, sabe? E colocam toda a sua vida naquilo. Essa situação é muito complicada. Porque isso, Felipe, ele chega, atinge a gente, sabe? Porque eu vou te falar bem sincero para quem está nos ouvindo. Muitas vezes a pessoa pega
e coloca toda a sua vida, muitas vezes até em um filho, sabia? Em um A filho, expectativa, a né? expectativa da vida dele, ele coloca toda, diz, isso aqui é minha vida. Na vida, na esposa também, ou no esposo. Ou seja, se perder uma dessas, eu perco a minha também. Sim. Então, o ideal, diante dessas circunstâncias, é entendermos o sentido da vida, né, como um propósito, entendeu? E Como um tem, propósito, viver por algo é muito eficiente para as pessoas. sem contar também que muitas das vezes, quando você dá, quando você se doa, você recebe, você espera que isso seja Recíproco, né? correspondido. E aí, nem sempre vai ser correspondido. Às vezes você trata bem uma pessoa, dá de tudo para aquela pessoa. O exemplo da mãe, né? Poxa, eu eduquei meu filho, coloquei nas melhores escolas, cuidei dele até 18 anos. Aí ele fez um concurso público, passou, arranjou uma mulher, sumiu, né? Então, isso também é uma Isso coisa é que tem que ser prevenção, sabia? observado. Isso é prevenção ao suicídio. Isso é prevenção. Ou seja, você começar a pensar em você mais. Você começa a dedicar a sua vida a alguém, esquece muitas vezes da sua, que se você perder essa pessoa, você perde a sua também. Hoje eu tava conversando, e é bom, interessante falar sobre isso, estava conversando com uma mãe, até depois dessa palestra, ela me chamou, Uhum. né? E aí ela falou sobre isso. Ela disse, eu tô ainda em um luto que eu não estou conseguindo sair, porque eu perdi um sobrinho, que era como um filho para ela, Uhum. entendeu? E ela diz, eu não estou conseguindo superar isso, porque eu amava ele, tava tudo, eu estava criando ele como meu filho, estava tudo nele, e eu perdi. E aí foi quando eu falei justamente para ela sobre isso. Uma das frases que às vezes eu falo, e como eu sou capelão, eu vou muito em velório, né? Uhum. Então, no velório eu trabalho muito isso, para que as pessoas, e aí, para ver como bem para a gente essa questão, Uhum. sabe? A gente entra aqui e vai para outro, porque é muito abrangente. Tem pessoas que perdem a sua vida por uma perca familiar. E aí eu abordo justamente isso dentro do. Para que as pessoas não morram com seus mortos, mas elas vivam por eles. Uhum. Porque o grande problema no luto é esse, sabe? É querer. Muitas vezes as pessoas querem se jogar para ir junto. E esquece que elas precisam, a partir de agora, viver por elas e por aquele que tinha sonhos, por aquela pessoa que sonhava, por aquela pessoa que ainda tinha alguns planos. E eu trabalho muito isso, sabe? Muitas vezes eu vou no velório e trabalhar mais essa questão do cuidado com as pessoas que estão ali. Porque nós somos uma matéria e a gente não quer se desvincular dessa matéria, né? Então, quando se vai, que todos nós vamos, Uhum. um dia, só que a gente está tão apegado que a gente não quer largar isso aí. Então, acaba que eu vou respondendo uma coisa e a gente entra, Sim, sim. porque, mas é o que eu estou te falando, ele é bem abrangente, mas uma coisa, sabe, que eu queria, ainda nessa questão, é uma questão bem específica, não sei se a gente já falado sobre isso, mas é diferenciar uma coisa. Tudo começa, primeiro, com o que nós chamamos de ideação suicida, sabe? Alguém começa a pensar. Eu vou te falar com sinceridade, talvez a pessoa assista e pensar assim. É, é normal uma pessoa, de repente, parar e pensar assim, pois se eu tirasse a minha vida? Até aí a pessoa... Uhum. É um pensamento, pensamentos passam sobre a mente das pessoas. Está num problema e está por solução, né? Mas, ao chegar à concretude disso, é que sai da ideação suicida. Então, a ideação suicida por problemas, a pessoa pode pensar, entendeu? Necessariamente, essa ideação, essa fomentar isso na mente da pessoa como uma saída do problema, até aí, meu amigo, calma. É como se fosse uma alternativa que a pessoa está criando ali, entendeu? Sabe quando começa a ficar mais agravante? É quando começa as autoagressões. Essas são sutis. Olha só, começou com a ideação Uhum. suicida, aí a pessoa começa. Antigamente a gente falava automutilação, Sim. sabe? Pessoas que começam a se machucar. Uhum. Acontece muito entre os jovens, né? Inclusive, teve uma questão do jogo que saiu, você viu a questão
tinha um joguinho Baleia Azul Sim, e tal, sim, que a sim. pessoa no final, Era o desafio da internet, no né? final, justamente, você permeia por aí, pela internet, né? E aí, muitas adolescentes, principalmente, chegavam a essa autoagressão, sabe? Olha só, eu tô uma ideação, eu começo agora a tornar isso mais letal. Ainda é uma agressão, ainda é uma agressão. Só que eu vou me punindo, as pessoas vão se Vai punindo escalonando, né? como se fosse escalonando, entendeu? Geralmente acontece isso. É isso que eu estou te falando. Necessariamente a pessoa não pensou aqui e vai fazer. O acompanhamento disso, principalmente entre os jovens, sabe? Se punir por algo, sabe? Se machucar por algo, se machucar por uma incompreensão, se punir porque muitas vezes os pais não entenderam alguma coisa, sabe? E talvez por não ter um alicerce ali ainda, sabe, consolidado na sua vida, está como que um pouco vulnerável ainda a essas sugestões de internet. E eu lembro também que esses jogos, ditos jogos, eles tinham fases, né? Que o cara, a criança, no caso, ela começava com uma tarefa simples, aí depois a tarefa já ia ficando um pouco mais pesada, por vezes a tarefa já envolvia você machucar um terceiro, né? E por fim ela culminava com o próprio jogador tirando a própria vida, ou o desafio dele era tirar a vida de alguém. Isso. Então é isso. Quando a gente observa assim, esse escalonamento, vamos colocar assim, entendeu? Ideação, autoagressão, chega-se à tentativa. Sabe uma das coisas que a gente tem dados estatísticos, né? Esses dados estatísticos, na verdade, eles não são tão consolidados sobre isso. Uhum. Mas aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram suas vidas no mundo. Tiram, não é que tentam. Tiram, são as que tiram. Tiram. Não se contabiliza as tentativas. Só para você ter uma ideia, Felipe, o suicídio é a 4ª causa de morte entre nós chamamos de comunidade produtiva, de 15 a 29 anos, uma faixa etária. A 4ª causa de morte. Silencioso. Isso nós estamos falando. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante que é para nós, que geralmente os seus assíduos ouvintes aí, muitos são do bombeiro, são resgatistas. Você sabe disso. A gente tem acidentes que a gente não entende. De repente, a pessoa está numa via que não tinha como ela acontecer aquilo, ela atravessa para o outro lado, bate num poste, ou ela causa um acidente. Essa É contabilizado como suicídio? Não. Não, é um acidente de trânsito. Uhum. Mas se nós formos estudar afinco e verificar, pode, claro, eu não estou afirmando que a gente não tem, mas pode estar vinculado a isso. Beleza. Próxima pergunta que eu tenho aqui para formular é o seguinte: como é que a gente pode fazer para a gente abordar essa vítima? Qualquer pessoa pode abordar, é necessário que tenha algum tipo de técnica específica, porque o que a gente vê muito por aí? Quando nós temos esse tipo de episódio, a gente vê muitas pessoas tirando sarro, né, instigando a pessoa, não sei o quê, não tem não sei o quê, tu não tem asa, enfim, aquelas piadas, digamos assim, de mau gosto, que acabam minando. A pessoa já está ali numa situação de vulnerabilidade. E aí ela ainda fica ouvindo aqueles tipos de piada, de mau gosto, essas coisas assim. Então, como é feita essa abordagem? Sim, isso aqui é bem interessante. Eu vi um vídeo, eu acho até que viralizou aí, que não deveria, não sei se chegou a ver, acho que está umas 2 semanas atrás, alguém se atentando contra a sua própria vida com um elemento jogando líquido inflamável sobre si. E a pessoa que estava abordando, eu acho que mulher desse camarada, estava com uma faca na mão. Ameaçando, olha, solta isso, senão o que eu tenho para ti aqui. Olha só, a pessoa está ali com uma dor, querendo se livrar dessa dor, e quem está abordando está dizendo, olha aqui, isso que tu vai... Se tu não fizer, que faz é eu. Literalmente, entendeu? Então, essa abordagem de não ter empatia com a dor do próximo é uma das causas que leva... Lembra que eu falei ainda da ideação suicida? Então, quando nós pensamos ainda na ideação suicida e na tentativa de suicida, essa diferenciação é importante.
Porque quando a pessoa ela está ainda nessa ideação, ela começa a dar sinais, aquilo que eu te falei, as frases de alerta, você deve ficar alerta. Ah, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, entendeu? Eu sou um peso para cá para casa. Um filho que muitas vezes diz, eu sou um peso para o meu pai, eu sou um peso para minha mãe. O pai, ele tem que pegar isso e dizer, para esse filho está precisando de cuidado. Ele está precisando de abraço. Essa é a melhor abordagem, sabe? A gente chama que os sentimentos por trás dessas ideações suicidas, eu vou colocar aqui como o 4D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero, sabe? A depressão é esse entristecimento que tem acometido, né? Falam da doença do século, sabe? Pessoas que estão num entristecimento profundo e que não é eu chegar com essa pessoa e dizer, ei, te levanta, vamos dar uma volta no shopping, vamos lá no centro, com as mulheres do centro, não sei. Não é essas opções que muitas vezes... E aí, por isso que é bem interessante quando eu falei sobre a minha formação, porque assim, sou pastor também. E muitas vezes, qual é a ideia... Vou falar aqui da igreja, eu sou pastor. É orar na cabeça do camarada porque ele está com demônio. Entendeu? Vamos levar ele para orar. Só que, lembra que eu falei no início que não está na mão de poucas pessoas, isso é muita gente. Porque o homem, o ser humano é assim. Ele é complexo. E a gente tem as dimensões do ser humano. A dimensão espiritual, sim, entendeu? Que deve ser trabalhada. A dimensão física, a dimensão social desse ser humano. Tudo isso deve ser observado. Então, quando se trata dessa abordagem ainda, nessa ideação, ela se dá com empatia. É a frase dita. O que eu posso fazer para te ajudar? Precisa de ajuda? Deixa eu só te ouvir. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E sem contar também que o abordador pode ser o causador. Aí você falou uma coisa interessante. A gente vai para abordagem agora, para abordagem técnica. Vamos levar isso aqui já para alguém que está em extrema atitude, né, colocando a sua vida em risco. Ali precisa de uma abordagem técnica. Ali tem que selecionar bem as pessoas. Para que até mesmo o abordador um bombeiro, vamos ver, o bombeiro chegou lá, né? Chegou a equipe, geralmente chega o resgate primeiro, né? E ele vai para essa abordagem. Muitas vezes, essa pessoa que está lá, esse ser humano que está lá, ele não consegue fazer, né, rapport, sabe? Ele se conectar com o abordador. Então, assim, essa primeira conexão. E aí a gente, claro que não vai falar sobre as técnicas, mas o abordador ele vai encontrar técnicas que são os fatores, chamam de fatores de risco. Chama a mulher dele. Muitas vezes ele está lá por causa da mulher. Entendeu? Então o abordador ele vai encontrar isso aí. O abordador ele vai ter essa técnica. Porque assim, vamos chamar o pai. Muitas vezes o pai foi o causador da dor para ele estar lá. Entendeu? Então deve ser tido. Quando se chega nesse extremo, aí tem que ser um profissional. Aí tem que ser alguém que entenda. Não pode um paisano, vamos botar assim, passando lá. Não, vem cá, vou te abordar aqui, sai daí e tal. Não vai apanhar e vai então. Tem que ter esse cuidado. Eu lembro que a gente teve um episódio que foi bem interessante. Esse episódio, inclusive, eu fui parar no hospital por conta desse episódio. A gente recebeu um chamado de um tentante, né? Ele estava em cima de uma torre lá perto do São Raimundo, uma torre de telefonia, né? Estava bem alto e estava chuviscando. E aí a equipe chegou primeiro a equipe de altura, né? Os especialistas em salvamento de altura. Aí eles já começaram a montar o sistema, começaram a colocar suas cadeirinhas, começaram a se preparar todinhos. Enquanto isso, a nossa equipe, a equipe de APH, foi antes do pessoal da saúde entrar, né? Aí, nós, da ambulância, da viatura de atendimento hospitalar, a gente ficava nessa retaguarda para esperar, né? Se precisasse atender o tentante, ou se precisasse atender até um membro da equipe. E aí eu lembro que a gente dizia para ele não descer, fica aí mesmo, não desça, porque ele estava embriagado também. E aí o pessoal pedia para ele ficar lá mesmo, mas ele não ouvia. Ele começou a descer devagar, aquela estrutura. Dentro dessa estrutura tinha umas árvores, né? Aquelas torres de telefonia, e dentro ali tinha umas árvores grandes ali, que acabaram nascendo ali, enfim. E aí, conforme ele foi descendo, chegou a uma determinada altura, acho que uns 15 metros mais ou menos, ele escapuliu e caiu. Caiu lá de cima e saiu desgalhando. Bateu no chão. Aí já a equipe de resgate de altura já fica em segundo plano, já entra a equipe de APH. Aí a gente foi fazer a abordagem inicial, né? Fazer estabilização de cervical, enfim, fazer o exame físico primário. E aí, quando o colega estava fazendo a abordagem da cervical, e eu fazendo o exame físico do pescoço, o colega falou assim, Felipe, tem abelha aqui. Aí eu falei, relaxa, que a abelha não ferra bombeiro, não. Só foi eu fechar a boca. Quando eu fechei a boca, eu peguei uma surra tão grande de abelha, que eu nunca peguei na minha vida igual. Aí, do jeito que essa abelha vinha grudada, eu saí correndo, e a vítima ficou para trás. Beleza. Aí eu correndo aqui, quando eu dou pé, a vítima passou por mim. A vítima passou por mim e falou assim, ó, ei, bombeiro, o material ficou lá. O material ficou lá. Aí, beleza, fui pro lado da viatura, sentei na beira da viatura lá e deu 5 minutos, eu já estava praticamente apagando. Aí me levaram para o hospital, me levaram de PSPA do São Raimundo. Eu lembro que eu estava deitado, e quando eu olhei pro lado, a vítima estava do meu lado. Aí o pessoal da enfermagem dizia,
espera aí que a gente vai atender o bombeiro primeiro. O bombeiro não queria estar aqui, não. Tu procurou. Olha só o problema que começou. O problema que ele me causou. Então, aí me atenderam e tal, depois atenderam ele, enfim, foi feito o atendimento todinho, mas aí isso ficou, né? Foi até hoje a galera tira um pouquinho de sarro, tem essa zoaçãozinha aí, porque o cara diz assim, pô, tu não pode ver a abelha não, velho, porque tu pegou a surra aí, tiraram acho que mais de 50 ferros de abelha da minha cabeça, do meu pescoço. Onde tinha espaço, que a gadola não fechou, a abelha pegou. A abelha pegou. Mas é isso, meu amigo. Então, assim, só pra gente fechar essa temática aí, né? Como abordar para quem se depara com uma situação ou muitas vezes está vivendo isso. Eu queria falar bem sério mesmo. Claro que isso aqui é até um momento descontraído para isso se tornar mais leve, porque o assunto realmente é um pouco desconfortante. Muita gente não gosta nem de ouvir falar sobre isso. Então é legal a gente levar nesse tom. Mas eu queria falar com quem estivesse, assim, sabe, nos assistindo. Se você está, sabe, diante de circunstâncias onde você está doendo muito, onde você não consegue suportar, onde você diz eu não aguento mais, peça ajuda. Procure ajuda, sabe? Procure alguém. Se não tem em casa, procure um amigo, mas peça ajuda. Tem como ser ajudado. Agora, se você está observando alguém, comece a observar alguém, você está lidando com alguém, ouça com cordialidade. Pare para ouvir, para escutar. Trate com respeito, entendeu? Trate com respeito, não subestime. Tem muito isso. As pessoas acham assim, que nada, isso é frescura. Você quer aparecer, quer chamar atenção. Uma coisa interessante, quer chamar atenção. Sim, eu vou lhe falar uma sinceridade. Quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção, mas não para si. Ele quer chamar atenção para um problema. Para um problema que ele não consegue, talvez, colocar em palavras isso, e ele coloca em atitude. E aí acontece uma vez, acontece duas vezes, aí sabe que ele é mais uma vez ignorado. Por isso que, às vezes, o caso ele se repete como tentativa até se efetivar. Por quê? Não se ouviu, não respeitou, não tiveram empatia sobre as emoções e o sentimento desse ser humano e acaba culminando com... Viram aquilo como uma chantagem, né? Que nada, quer chamar atenção, tá chantageando. É porque o fulano não fez o que ele quis, aí ele tá com gracinha, enfim, tem essas coisas. Literalmente é isso. Em relação às estratégias para prevenção, nós podemos abordar falar um pouquinho sobre quais são as estratégias, né? Quais são as ações que nós podemos fazer para prevenir essas tentativas? Bem, isso aí é bem interessante, porque assim, quando nós falamos em prevenção, nós precisamos falar em saúde mental. Né? Um tema hoje muito abordado. Hoje, as pessoas, elas têm a questão da saúde física muito em evidência, sabe? As pessoas estão indo para academia, correndo mais, se colocando em situações, né, de melhoramento de condicionamento físico. Mas eu falo que a nossa mente, ela precisa de exercícios também, sabe? E aí, ela envolve a questão neurológica. Eu preciso olhar para mim, me conhecer, e se algo estiver fora dos trilhos, eu preciso ajustar. Se você vamos pensar em saúde física, se você sente uma dor, alguma coisa, você vai ao médico. A saúde mental, ela é assim. Se você sente que alguma coisa está saindo da normalidade, que eu nem gosto de usar essa frase de normalidade, porque quem é o normal, né? Mas é do seu normal. Você sente isso. Procure um profissional, sabe? Procure um profissional de saúde mental, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, cada um com as suas formações e com as suas ferramentas, entendeu? Então, procure um profissional, procure ajuda e comece a buscar mecanismo. Eu lembro que eu falei sobre as dimensões, eu gosto muito de falar sobre isso e ver o ser humano de uma questão holística. Nós somos assim, entendeu? Nós somos em dimensões. Vou falar em termos espirituais, a Bíblia, ela nos traz como corpo, alma e espírito. Tem um texto de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, 1 Tessalonicenses, que diz assim, que todo corpo, alma e espírito sejam considerados excelentes. Ou seja, você precisa estar bem. Eu falo bem, não é em um nível alto, não sabe? Bem em equilíbrio. Um equilíbrio espiritual, com a sua fé, com a sua crença, que isso é espírito, isso é transcendência, tá? Independente da sua crença. É um equilíbrio espiritual. Um equilíbrio físico, precisa ser o William Bolt, como é aquele Bolt da corretor, sabe? Super maratonista. Mas em equilíbrio e social. Seus relacionamentos sociais. Como que estão? Entendeu? Então, quando eu olho para isso, eu estou me precavendo. Amigos, família, como que eu estou cercado? Nós somos essa construção. Nós somos relacionamentos. Se as pessoas começam a se isolar, tem alguma coisa errada. Entendeu? Como é que tu usa a tua formação de terapeuta, de abordador, né, para que você consiga moldar estrategicamente a abordagem ao suicídio? Bem, isso é muito interessante, porque assim, primeiro eu sou pastor, primeiramente. Né? Quando eu fui para o bombeiro, na verdade eu entendo como uma missão. Eu falo para as pessoas que no bombeiro eu não trabalho, mas é minha missão, sabe? É a minha missão, eu saio todos os dias, eu não cumpro o horário normal, eu fico até mais tarde, vou visitar meus amigos bombeiros, vou na casa, vou no hospital, porque é a minha missão.
Então, quando eu vi que eu precisava de ferramentas, sabe? Porque esse ser humano, ele é holístico, eu posso, como pastor, orar, eu posso, como pastor, abençoar, sabe? Eu tenho fé para que... E por isso que você, a fé, ela pode levar a pessoa a sair? Pode. Mas tem pessoas que precisam de ferramentas. Aí a gente entra com a terapia, entendeu? Então, eu uso uma técnica terapêutica chamada de TRG, sabe? Essa terapia, ela consegue, a gente fala que é trabalhar a raiz dos sintomas. A depressão, a ansiedade, todas essas... Eu falo sempre depressão e ansiedade porque os outros são as decorrências do sintoma desses dois males, entendeu? Os outros são outros transtornos, né? Transtornos condicionantes, que são sempre em graus. Tem vários transtornos. Se pegar o DSM, é um livro enorme com vários transtornos. Eu não falo transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos emocionais, de sentimentos. Aqui é como se fosse uma árvore. Depressão, tristeza profunda, ansiedade, sabe? Eu não consigo dormir, tudo isso é o sintoma de algo. É só um sintoma. E muitas vezes eu tomo a ferramenta que se tem no psiquiatra, porque a pessoa quer uma resposta rápida. É como se ela está com dor de cabeça, ela vai tomar um remédio ali, mas muitas vezes tem um tumor lá. Entendeu? Ela tomou analgésico, passou aquele momento, mas aí depois volta a dor de cabeça. Só camuflou. Muitas vezes a intervenção psiquiátrica é para esse momento de emergência, estabilizar a questão hormonal, enfim, várias coisas. Mas tratar terapeuticamente a raiz, a causa, o que tem fazido com que você responda, assim, é as ferramentas que eu estou me munindo cada vez mais, que eu sou um estudante contínuo nessa área, você precisa estar estudando, lendo sempre, para que você possa ofertar, entendeu? Então, quando eu atendo alguém, atendo principalmente bombeiros, né, eu trabalho militares e civis, enfim, atendo todas as pessoas que me procuram, eu tento ver e entender a pessoa de uma forma holística, de uma forma... Porque o ser humano é assim. E aí, a partir disso, eu aplico as técnicas que nós temos como ferramenta, né? E aí a gente vai trabalhando e tem sido muito eficiente. E tem sido muito eficaz. A gente tem conseguido ajudar pessoas. Entendeu? Na época da pandemia, da Covid-19, a gente viu que aumentou muito, né? As pessoas, elas perderam, tipo, a esperança, não sabiam o que fazer. E a quantidade de episódios de tentantes, ela foi muito alta. Então, como é que você avalia esse impacto da pandemia e o pós-pandemia? Sim. Na verdade, o ser humano, a pandemia mostrou uma face nossa que a gente não achava que tinha, sabe? Ela tirou todo mundo do pedestal. Todo mundo olhou para si e eu só... Levou o rico e o pobre de forma igual. Tirou todo mundo, meu amigo. Eu trabalhando, a gente entrou nessa época ali no hospital Newton Lins, e eu já entrei atuando como capelania lá, como capelão ali do hospital, graças a Deus, e eu fazia visita todas as sextas-feiras nos leitos, eu trabalhava no serviço social, e eu entrava nas UTIs, sabe? E aí, pela primeira vez, eu via médicos, sabe, que me diziam assim, ninguém tem mais o que fazer, entendeu? Vai lá e ora. E a gente ia na fé, sabe, de leito em leito, orando, porque em algum outro momento, talvez, muitos desses médicos diziam, não, eu tenho poder nas minhas mãos, entendeu? Então, deu uma desestabilizada no ser humano, trouxe todo mundo para botar o pé no chão, e quando colocou o pé no chão, não sabia o que fazer. Porque vieram as percas, muitas vezes, como você falou, mesmo com dinheiro, pessoas chegavam no hospital, não, eu quero pagar, mas não tem leito. Não, eu quero qual é o remédio, mas não tem remédio. Entendeu? Ninguém querendo furar fila de vacina. E aí criou-se essa desestabilização do ser humano, fazendo com que o ser humano não se compreendesse. Sabe? Uma das coisas que mais aconteceu também foi o fato das pessoas conviverem em sociedade. Sabia que isso? O fato da pessoa estar em casa começou a criar crises de relacionamentos. Aumentou tudo, aumentou a despesa. Aumentou. E a conta não fechava, porque a despesa aumentou, mas as pessoas não podiam trabalhar. Né? Porque tinha uma causa maior por trás disso. Cara, tem uma doença de fora que está matando. Então, quem sai, corre risco de morrer. Só que aí o cara ficava, se eu saio, eu corro risco de morrer. Se eu fico, eu morro de fome. Aí ficou essa crise aí, que um homem, né, que ele não consegue administrar isso. Pô, como é que eu vou ficar dentro de casa e a minha família vai morrer de fome se eu sou o provedor? Então, eu percebi que muita gente se arriscou. Dizendo, não, cara, eu vou me arriscar, porque eu não posso ficar aqui dentro de casa, porque senão eu vou morrer. E aí, pô, tinha um problema político, para isso. Toda uma questão lá. Mas olha, Felipe, uma coisa interessante, sabe? Por isso que eu falo que é multifatorial. A gente está falando, se for entrar em cada fator aqui. Mas, Felipe, uma das coisas que eu acompanhei no serviço social, sabe uma coisa, imagina só, pessoas que não tiveram como velar os corpos dos seus parentes. Que não tiveram tempo para gastar no luto, cara. Sim, sabe? Que não desenvolveram aquele período de luto, de tristeza, viram seus familiares entrando saudáveis, andando no hospital, e não puderam ver mais. Agora imagina isso. Coisa inimaginável, né? A pessoa, você vê seu parente sendo enterrado numa cova coletiva. Cova coletiva. Chega ao ponto de, pô, onde é que ele tá agora? Aqui, ó. Tem 30 aqui. Sim. Então, meio que, porque tem gente que entende que depois que morreu, acabou. Eu conheço gente que não vai em cemitério.
Sim. Eu não vou lá no cemitério fazer o que lá, ele não vai lá, né? Mas tem pessoas que... Mas 99, eu acredito, por cento das pessoas, elas consideram que não, meu parente morreu, mas o local lá de visitar. eu prestar minhas homenagens era ali, pô. Isso é o legal do ser humano. E essas pessoas, elas meio que tipo, é por aqui, ó. Eu vou fazer minha homenagem aqui, ó. Deve estar por aqui, ó, vagando aqui. Imagina quanto isso dói. Até hoje eu atendo pessoas, e quando nós vamos falar, por isso que eu estava falando sobre essa raiz, tá lá, entendeu? Em um luto não vivido, em uma situação traumática que ficou, e aí na terapia a gente fala sobre isso, se torna um ciclo compulsivo, repetitivo de tristeza, entendeu? Então, a pandemia, ela fez isso. Ela desestruturou em várias áreas do ser humano e fez com que ele começasse a viver um momento de turbulência mental. Eu falo assim, uma turbulência, entendeu? A partir de então, a gente está hoje ainda trabalhando, porque uma geração foi atingida, entendeu? Então, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eles estão como se fosse uma emergência ainda, porque ali teve a intervenção direta, e hoje estamos juntando ainda essa estabilização desse ser humano para que ele possa evoluir e continuar. Hoje a gente está colhendo os resultados pós-pandemia, né? A gente vê muita gente aí com problema de memória. Pô, eu sou um, cara... Sempre alguém tem um resquício, né? A pessoa vai usar até como desculpa. Não, pô, eu esqueci, mas a pandemia, né? Mas realmente isso trouxe sequelas para as pessoas. Trouxe sequelas respiratórias, trouxe sequelas, essa parte de memória, trouxe sequelas físicas, enfim. Foi uma coisa que realmente marcou negativamente a vida das pessoas. E trazendo isso aqui para o militarismo, essa questão do problema mental, a gente tem vamos dizer assim, um estigma muito grande para as pessoas entenderem e aceitarem. Porque quando você vai dizer assim, pô, não tá bem, cara. Aí você vai chamar aquele cara, aí ele não aceita. Sai daí, pô, tô bem sim. Né? Eu não tenho problema algum, não. Eu acho que quem tem problema aqui é tu. Porque a pessoa não aceita esse estigma de que ele tá com problema. Ele quer pagar o imposto dele lá, de que ele tá bem e tal. Então, como é que eu vou buscar, como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa que ela tem um problema de aceitação? De que ela tem um problema e que ela precisa tratar esse problema. É ótimo esse questionamento, porque dentre esses homens e mulheres fardados, tidos como heróis da sociedade, né, cria-se um estigma próprio, sabe, de si de ser um herói. De quando veste aquela farda, né, se torna imbatível diante das circunstâncias. Mas se a gente tira aquela farda, é um ser humano. Um ser humano que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, que tem um casamento que pode ter desestruturado, que precisa pagar as contas, entendeu? Que tem seus relacionamentos, que tem suas crises, que tem seus problemas, que tem seus traumas, que tem suas circunstâncias, que muitas vezes ele está ali demonstrando algo que muitas vezes por dentro está fragilizado, mas a primeira concepção dele precisa acontecer. De que, peraí, deixa eu olhar para mim como ser humano, sabe? E buscar ajuda se tornou, de alguma forma, um tabu. Principalmente eu falo entre os militares. E hoje eu me especializo nessa área com militares, né? Porque eu converso independente da patente, independente da patente que tenha, sabe, do grau, do cargo que você tem, você é um ser humano, meu amigo. Então, como ser humano, você tem que buscar. E aí nós criamos agora um elo. Se eu sou um ser humano, eu me entendo como tal, e alguém que está do meu lado entende que é um ser humano também, nós começamos a nos olhar como ser humanos. Mesmo que nós tenhamos que cumprir as nossas regras, normas, hierarquia, disciplina, tudo isso que fomenta a nossa profissão, que eu acho muito interessante, mas não nos tira da condição de humanos. Uma coisa também que eu observo aqui, a gente ouve muitos colegas falarem assim, é porque o quartel é minha segunda casa. E aí o que eles acaba acontecendo? Ele acaba confundindo qual é a primeira e qual é a segunda. Aí muitas vezes ele quer tratar a família dele com o rigor da disciplina militar. E isso acaba trazendo problemas para ele. Porque o quartel, ele não é pelo menos, a minha concepção é que o quartel ele não é minha segunda casa. O quartel é o meu local de trabalho, no qual eu tenho que exercer uma atividade e me especializar para me tornar cada dia melhor, fazer o meu melhor, sair de lá com a sensação de dever cumprido e voltar para minha casa. Então o quartel ele não pode ser tido como uma segunda casa, porque muitas vezes você pode confundir a primeira com a segunda. E você pode estar trazendo aquele problema lá da sua segunda casa para a sua primeira casa. E aí começa a gerar esses conflitos. Esses conflitos eles vão crescendo e isso pode desencadear para esse tipo de situação. Sério, na questão do militar, é interessante falar que é o seguinte, são vários fatores, tá? São vários fatores. Como você falou, tem gente que não tem um lugar de refúgio no celular. Muitas vezes o militarismo, o operacional, eu falo aqui não só do bombeiro, o policial militar, ele quer estar na rua com aquela adrenalina, sabe, com aquele pico todo de adrenalina no seu corpo, porque muitas vezes em casa ele não tem o amparo, o cuidado, e não se sente pertencente a isso, sabe? E se torna, talvez, a primeira casa. Por isso que eu trabalho a questão
de mediação de conflito, eu fiz uma especialização nisso, porque passa muito por isso. Conflitos familiares, sabe? Conflito entre pai e filho, conflito, separação. Se a gente pegar dados entre nossos militares, a questão das famílias desestruturadas é muito comum, meu amigo, sabe? Infelizmente, poucos de nós mantêm famílias, eu não falo assim, a gente não teria padrão, mas famílias, sabe, estruturadas, de bons relacionamentos, de bons convívios, de ter prazer em voltar para casa, sim, sabe? Tem prazer em voltar para casa. Então, e aí vem os transtornos que a gente que pode acumular da profissão, que é o TEPT, transtorno pós-traumático, situações que se depara, sabe, um bombeiro, várias situações. Se ele não tiver, olha só, como você colocou, eu vou lá, dou tudo de mim, é minha profissão, vou lá, exerço essa profissão com afinco, desenvolvo, faço, mas eu chego aqui, eu tenho que, é como se eu fosse recarregar e descarregar, sabe? Tudo aquilo que muitas vezes foi pesado para mim. Será que esse bombeiro tem alguém para conversar? Vamos pensar assim. O bombeiro ele foi com uma ocorrência, de repente nessa ocorrência lá aconteceu algo que foi pesado, traumático para ele. A gente chama isso é o debriefing, né? Muitas guarnições, eu até sempre que eu falo com alguém de guarnições, para fazer, como que você percebeu a ocorrência? Sabe? Conversar entre os militares, sabe? Falar traz isso. Poxa, poderia, olha só a concepção, você vai com um resgate de uma criança e você tem um filho da mesma idade. E você viu aquele filho, aquela criança, de repente, em uma situação ali trágica. Essa associação de medo que você pode trazer, por isso que esse transtorno traumático, de não deixar o seu filho mais em situações de perigo, ele possa se tornar uma compulsão. Entendeu? Porque aquilo marcou você ali. Aconteceu lá, você associa com o seu filho, da mesma idade. Mas é inevitável. Pois é, mas aí por isso que agora eu preciso fazer como se eu fosse como. Não é esquecer que ninguém esquece, mas tornar isso maior do que é. Sim. Tu tá entendendo? É tornar isso. Porque se a pessoa tornar isso maior, eu começo a criar, trazer isso para minha casa, para o meu, para minha vida, e eu começo a fazer essa troca, sabe? De me ver na situação, como se fosse eu. Entendi. Entendeu? Deixa eu te perguntar, o militar, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, não sei se eu posso dar esse termo, mais casca grossa, né? Ele não admite. Já você consegue observar os sinais que um leigo, não sei se eu posso também descrever uma pessoa comum que tentou um suicídio, você consegue observar com mais facilidade os sinais característicos de que aquele cara ele pretende ter algum tipo de atitude mais drástica em relação à retirada da própria vida. Em relação ao militar, tem uma diferença para observar esses sinais e sintomas e como abordar esse cara que ele já é mais casca grossa, né? Ele já não é uma pessoa que admite estar naquele tipo de situação. Por isso que eu falo que, assim, ela precisa muito do reconhecimento, sabe? Claro que todos nós, quando nós falamos sobre essa conscientização geral, a partir do momento que eu começo a perceber mais o meu companheiro de trabalho, eu vou começar a observar as mudanças de rotina dessa pessoa, entendeu? Tem pessoas que eram altamente operacionais, de repente começa a não ser. Tem alguma coisa errada aí. Então, você pode ser um agente, de repente, de despertar para essa pessoa, entendeu? Fazer com que ela veja circunstâncias que ela não está vendo em si mesma. Sabe, Felipe, uma das preocupações, e quando a gente fala sobre militarismo, e associando direto aos agentes militares, policiais militares, por exemplo, nós tivemos um número muito elevado de suicídio entre policiais militares. Sabe, que talvez não tenha a divulgação, até que, porque não necessariamente a mídia não precisa trabalhar essa temática, porque a gente fala sobre glorificação de sítio, que é como a pessoa fez, em que lugar fez, mas a gente tem um índice alto. Por quê? Porque a letalidade entre os militares, principalmente aqueles que portam o mecanismo letal, entendeu? Porque, olha só, a ideação suicida, a gente volta para isso, ela fica nesse sentimento de impulsividade, entendeu? Quando acontece isso, a pessoa ela passa por esse momento, o pico de impulsividade, ele dura em torno de 2 minutos, esse pico de impulsividade. E se a pessoa não tem um mecanismo, imagina alguém que vai procurar um local, de repente, para cometer um atentado contra a sua vida. De repente, no caminhar dele, ou no dirigir, ele pega o carro e vai para algum lugar. Talvez nesse trânsito ele comece a passar isso, e ele começa a pensar, poxa, mas e se eu fizer isso? Ou se alguém ligar para ele, ou se alguém conversar com ele? Muitas vezes, um policial militar, ele está com o objeto letal dele ali. Tem um pico de impulsividade. Ele está no local de trabalho, alguma coisa, ele tem a ferramenta. Entendeu? Então, é muito da ação própria, de eu me reconhecer como ser humano. Sempre que eu falo isso para os nossos militares, eu digo, ei, dá uma parada aí, você é ser humano. Olha para você como ser humano e diz assim, eu preciso de ajuda. Beleza. O que o Cabo de Santos ele diria para uma pessoa que, porventura, esteja pensando em tentar contra a sua própria vida? Bem, aí é importante isso. Eu queria que você, primeiramente, sabe, você tem um valor insubstituível, sabe, insuperável.
Quando se projeta isso em si, sabe, internaliza em você e começa a pensar nas circunstâncias individuais. Primeiro, você é um ser humano, como todos nós. Como todo mundo, frágil, debilitado, que tem seus problemas, que tem suas circunstâncias. Então, meu amigo, minha amiga, grite por socorro. Busque ajuda. Sabe, procure uma ajuda profissional. Procure alguém que pode te socorrer, te ajudar, te dar apoio. Mesmo que você olhe, porque geralmente nessas circunstâncias você diz, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me escuta, eu falo, eu faço tudo errado, tudo que acontece comigo é errado. Então eu queria que você olhasse para si e lá dentro de você encontrasse um fagulho de esperança. Porque o grande problema das pessoas é perder a esperança. E aí, como pastor, eu te projeto para Deus, sabe? Como pastor, eu te projeto para que você olhe para Deus e transcenda, para que você busque essa inspiração divina para entender que Ele te ama, que Ele cuida de você. Como terapeuta, eu te oferto o mecanismo, sabe, da terapia, da psicologia, para que você possa buscar essa saúde mental, tá? E aí, a partir disso, você se oportunizar a construir. Dizer, poxa, eu sou fraco, deixa eu errar. Tudo bem se eu estar triste. As pessoas não estão se permitindo ficar triste mais, meu amigo. E aí eu volto a enfatizar a situação lá dos influenciadores, porque eles querem se moldar ao espelho daqueles que estão o influenciando. Só que as pessoas estão influenciando os outros a viver uma vida que não é uma vida real. Jamais o cara vai alcançar, quer dizer, eu vou retirar a palavra jamais, mas não é tão fácil você alcançar a vida milionária que esses caras estão te proporcionando ali nas redes sociais. A realidade, ela é dura. Então, você tem que aceitar a sua realidade. Você tem que aceitar que você tem que prosperar, mas na medida da tua realidade. Tu não vai acordar amanhã e acordar uma Virgínia, né? É multimilionária, né? Esses influencers aí que são multimilionários. Dificilmente, a menos que tu jogue na loto e acerte, né? Então, são coisas de 1 para 1 milhão. Então, é melhor tu aceitar a tua realidade e fazer da tua realidade uma coisa legal, uma coisa positiva. E aí, parar de ficar vivendo a vida dos outros. Vivendo a vida dos outros. É a frase que eu falo para o meu filho desde pequeno, que eles até abriu de novo, o papai fala, a vida não é fácil. Já vai aprendendo isso. Realmente a vida não é fácil. Vai vir percas. Olha, amigo, vai vir percas. Você vai ter frustrações, sabe? Vai ser incompreendido. Você vai almejar alguma coisa e talvez não alcance da primeira vez. Tenta de novo. Essa é a bem-vindo à nossa realidade, sabe? Bem-vindo, principalmente, eu queria dar um recado aos nossos jovens, sabe? Ei, para um pouquinho, sai desse virtual e vem aqui para a realidade um pouquinho. Pega aqui, ó, carne e osso, ser humano, frágil, que se corta e se machuca, que chora também, sabe? Que chora, que se entristece, que chega um dia que diz que você diz, não estou afim de sair da cama. Tudo bem, você pode se permitir se entristecer. Agora você não pode dizer, eu vou morar aqui nessa cama. A minha vida é nessa escuridão. A minha vida eu não consigo ver, amigos. Então, precisa você olhar para dentro, se levantar e dizer, eu posso, eu vou conseguir, eu vou pedir ajuda. Como é que o capelão de Santos vê o papel da espiritualidade em relação à prevenção, a parte espiritual e preventiva do suicídio? Perfeito. A questão espiritual, sabe, ela é uma das questões que são fatores de segurança. Tem um texto bíblico que ele fala que o pecado em tirar, o homem não é digno de tirar a sua própria vida. Entendeu? É como se não tivesse perdão. Eu não vou entrar no detalhe porque aqui o tema não é religioso, né? Mas isso é como se fosse um fator. Muitas pessoas se agarram nisso e dizem, poxa, eu não vou perder a minha salvação. E aí elas vão vencendo, sabe? E a igreja, e a espiritualidade, a busca por Deus, é um fator que tem se tornado eficiente na vida das pessoas. Por quê? Porque a pessoa começa a ter esperança não nessa terra aqui. É que o apóstolo Paulo, ele fala, se eu esperar apenas nessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, quando eu transcedo, eu entendo que em Deus não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou na minha posição social, não é pelas coisas que me acontecem. Se tudo na minha vida está na direção de Deus, está no controle de Deus, torna mais leve. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas tristezas, tudo aquilo que tirava a nossa paz estava sobre ele. E isso eu levo como capelão para as pessoas, sabe? Agora, é claro que como capelão, essa abordagem ela não é uma abordagem indicativa de uma denominação, é uma abordagem de espiritualidade, a pessoa entender a fé. E a partir da fé, ela desenvolver-se bem como ser humano, sabe? Porque tem um texto também do apóstolo Paulo que eu gosto muito, eu aplico para as pessoas. Romanos 12, 2. Ele diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai os vossos entendimentos, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente. Sabe como a neurociência chama isso? Neuroplasticidade.
A capacidade que o teu cérebro tem de se renovar. Então, quando a gente faz essa conexão da fé com o neurológico, a gente vai entender que só muda a terminologia. Mas aí, na minha fé, eu creio que está tudo em Deus. Entendeu? Então, basicamente é isso. A capelania, ela desenvolve algum trabalho voltado a essa parte preventiva do suicídio? E se desenvolve, quais são as ações que a capelania desenvolve? Perfeito. No Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, nós estamos no Amazonas, para quem nos assiste, eu desenvolvo um trabalho juntamente com uma equipe de voluntários. Nós somos voluntários, eu não sou capelão institucional da nossa organização, porque aqui nós não temos necessariamente a lei para isso, né? Mas eu exerço como responsável da capelania, e lá eu faço atendimento individual nas pessoas, né, que nós chamamos de assistência espiritual, e nessa assistência espiritual também eu faço essa abordagem mais técnica e psicológica também, visitas nos nossos batalhões, fazendo rodas de conversa, né? Então eu implementei isso durante esse ano, já visitei vários postos onde a gente chega e senta, dá uma parada na guarnição, tá todo mundo ali atento com o rádio, claro, esperando o chamamento, mas nós vamos falar. E aí eu pergunto para as pessoas, fala um pouquinho aí, qual a palavra que te define hoje? Sabe? E ali naquela roda de conversa, nós chamamos de roda de conversa, as pessoas se abrem, porque elas vão falar sobre o dilema que ela está trazendo hoje para o trabalho, mas ela está lá prontidão, ela está pronta lá, mas só Deus sabe o que a mente dela está projetando, entendeu? Então, esse momento que a gente para ouvir, para compartilhar aqui com o outro, e aí a gente percebe que está junto, e lá no nosso alojamento, né, um do lado do outro, está junto, mas está distante, meu amigo. Cada um no seu celular, entendeu? Sabe como é que é? Cada um no seu celular, pega aquele horáriozinho da refeição ali, bate um papozinho, mas é cada um na sua realidade, bota o fone aqui. Em casa tá assim. Infelizmente, né? Às vezes você tá deitado aqui, aí você poderia muito bem falar com a pessoa que tá do seu lado aqui, ó. Vai mandar um WhatsApp. Literalmente tá assim, já. Isso aconteceu sem querer hoje. Tá pertinho da minha, eu vou dar o WhatsApp aqui, ó. Já pediu a comida? Espera que chegar aqui e dizer assim, aí, já pediu a comida? Olha só aí esses alertas que a gente tá. Mas por causa dessa rotina, mas a tecnologia, né? A gente anda com o celular aqui na mão, né? E isso vai nos diminuindo e nos deixando mais internalizados, mais individualistas, mais, sabe, olhando de um olhar mais redutivo para nós. Porque o que nos faz forte é o que aprendemos. É conversar com alguém, cara, eu passei por uma situação semelhante, começa a compartilhar isso. Só que as pessoas não têm mais esse compartilhamento. Não sei se você é dessa época, mas da época que você ouvia as histórias dos teus pais. Sim. Né? Dos teus avós. E aí ele falava do bicho, ele falava do fantasma que ele enfrentou. Eu vi muito isso, né? Eu morei no tempo interior, né, cara? Então, eu ouvi muito essas histórias que a minha mãe e minha avó contavam. Hoje eu entendo que era pra gente ir muito pra rua, né? Mas a gente acreditava realmente no fulano que virava porco, no fulano lá sem cabeça que andava na rua à noite, no outro que virava bode. Sim. Enfim, tinha muitas essas lendas urbanas do cotidiano de antigamente, né? Hoje... Mas esses monstros que nós ouvimos falar, eles se criavam de repente, sabe, é como se fosse essa convivência com os monstros. Uhum. Assim, quando o fulano se transforma, mas eu tava ali. Hoje em dia, meu amigo, um monstro é um boleto. Entendeu? O cara olha o boleto, é um monstro, olha uma conta, é um monstro, porque muitas vezes ele não está sabendo lidar com as situações, porque o que nos faz? É a rotina. O que te faz um bom resgatista é o trabalho rotineiro, é a continuidade, porque sempre que tu enfrentar alguma coisa semelhante, tu sabe que tu vai se enrolar. Porque tu já fez uma primeira vez, tu fez a segunda vez, tu tá safo. Sim. Hoje, as pessoas não estão enfrentando seus medos. Entendeu? Se eu não enfrento o primeiro medo, como que vai vir o segundo? A grande verdade é que os pais não estão preparando o seu filho para amanhã. Eles não querem que o filho sinta a dor que ela sentiu, vamos dizer assim. Então, as coisas são mais facilitadas, né? Hoje, a criança já nasce já mexendo no celular. Ele é avançadíssimo em tecnologia, só que ele esquece um pouquinho da vida real, né? Então, o que faz uma criança parar de chorar hoje? Celular. Você tem que dar ali a Peppa Pig, ali a galinha pitadinha. O pai quer tempo, a mãe quer tempo pra ficar na dele. Pô, se com o celular ele para de chorar, não vai me dar trabalho. Então é o celular que eu vou dar, né? Antigamente, não, tá chorando? Se tu não ficar aí agora. Justamente, vem pra cá, é isso. Ou seja, a gente até testava o sistema, mas quando via que o sistema era bruto, na segunda não testava mais. Hoje não, hoje o negócio tá mais light, né? Não tô dizendo que a solução é você não dar o celular pra pessoa e bater na pessoa. Não, mas você pode não dar o celular, ou dizer, olha, tu tem 1 hora de celular, depois que acabou essa 1 hora, acabou teu celular, você vai estudar. Se você estudar e resolver tudo que tiver de resolver, aí depois eu penso. Eu lembro que quando eu era criança, a pior coisa que eu podia dizer pra minha mãe é que eu não tinha uma tarefa. Por quê? Se eu não tinha uma tarefa, ela inventava uma tarefa. Uhum. Então, quando eu chegava com ela, ela me perguntava, Alexandre, cadê as tarefas? Ah, não, mãe, não tem tarefa não. Ela não tem não? Tá bom, então dá teu livro aí. Aí ela dizia, você vai copiar esse texto aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e depois eu venho dar o bicho aqui.
Então era muito melhor eu dizer, não, mas tá aqui a tarefa, essa aqui, ó. Eu ia lá, resolvia a tarefa. Sim, já terminava. Porque, via de regra, se eu dissesse que eu não tinha tarefa, a tarefa que ela ia me dar era bem maior do que a que eu tinha que fazer. Então, a gente já sabia que o sistema era mais. Eu sabia que a minha mãe não ia deixar negativo. Não existe tu ir para a escola e voltar da escola e não ter uma tarefa. Né? Hoje não, hoje, cadê a tarefa? Ah, não tem tarefa. Ah, tá bom então. Fica à vontade. Então, literalmente assim, meu amigo, só para concluir esse assunto aí, para a gente entender, tu viu que a gente foi em vários fatores aqui, né? Sim. A gente fala sobre uma geração, a gente fala sobre essa geração, porque muitas vezes quem é da outra geração diz, essa geração é a geração Nutella. Ei, mas o suicídio não atinge só jovens, não, meu amigo, entendeu? O suicídio não atinge só jovens, adolescentes, não. Ele está dentro da faixa, entendeu? Homens, e falando de militares, homens que foram guerreiros, enfrentaram, foram acometidos desse agravamento. Então, assim, passar por essa questão de compreensão de que todos nós podemos ter fatores que podem desencadear alguma situação contra nós mesmos. E entender isso em cada faixa etária, sabe? Porque uma criança pode vir acometido de uma ideação suicida. Um adolescente, um adulto, um homem, um empresário, um médico, um policial, um bombeiro, enfim, pega todo mundo, porque todo mundo é ser humano. Então, é multifatorial. Não adianta, talvez você estivesse esperando aqui os 5 passos, sabe, para sair do suicídio, os 5 passos para a solução, infelizmente, não se tem. A fórmula mágica é a psiquiatria, é a psicologia, é ir para a igreja. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É você se unir. Pega fatores de segurança. Preciso de família? Vem cá, minha família. Preciso da esposa, do esposo? Vem para cá. Filhos, vem para cá. Eu gosto de passear, viaja, passeia. Gosto de ir para academia, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu gosto de nadar. Ou seja, saúde mental, meu irmão, ela envolve muitas coisas. Entendeu? Ela envolve muitas coisas. Então, esses são os fatores. Fazer nada é uma ação também. Não, hoje eu não quero fazer nada. Sim, se permita isso. A nostalgia também é um sentimento que precisa ser vivido, sabia? Tem pessoas que talvez não consigam dizer assim, eu não quero fazer nada, será que eu tô doente? Eu só não quero fazer nada. Eu só não quero fazer. Fazer nada vai me fazer bem hoje. E o descanso é fundamental para a saúde mental. A gente vive uma vida tão corrida, e eu até falo que às vezes eu não me permito esse descanso, que eu preciso mais. Sim. Só que a gente vai chegando a uma certa idade, que teu corpo vai dizer o seguinte, ó, se tu não parar, eu vou parar, entendeu? Porque a tua mente, ela às vezes não alcança mais. Então, se permitir parar é fundamental. Se permitir passar um dia offline, né? Desligado, fundamental. Para a gente encerrar, o senhor acha que as campanhas de prevenção, elas são suficientes? Que ela tem surtido efeito? Ou, na sua opinião, o senhor acha que deveria ser um pouco mais abrangente, né? Ela deveria alcançar ali, sei lá, uma faixa nobre do horário de TV, de rádio, até mesmo esses canais de entrevista, né, de entretenimento de rede social. Então, como é que o senhor vê essa parte de disseminação da prevenção? Está suficiente ou ainda tem muito a melhorar? Tá? Com certeza tem muito a melhorar. Né? A gente chega nesse setembro e a gente percebe as pessoas fazendo fitinha, as empresas procurando falar sobre isso, sabe? E a sensibilização, tudo bem, e é bom que tenha essa sensibilização. Geralmente nós temos um mês de cada cor, né? E aí esses meses são um mês da sensibilização, ótimo. É bom que envolva todos nós. Mas a partir disso, é fundamental. Infelizmente, é uma questão que as pessoas têm como tirar meia hora no trabalho para conversar como perca de tempo. Sim. Principalmente, muitas vezes, quem comanda, sabe? Quem comanda uma instituição, quem comanda uma empresa. Diz aí, parar não. Como que eu vou parar a produção, meia hora aqui para conversar sobre essas bobagens? Entendeu? Mas, infelizmente, as coisas vão acontecendo e o ser humano vai se deixando levar até que acontece o trágico. Acontece o trágico dentro da família e aí vem aquela dor. Por que eu não fiz antes? Acontece o trágico dentro de uma empresa. Por que a gente não parou? Acontece o trágico dentro da instituição. Por que a gente não fez? Então, se nós começarmos a olhar, primeiro, individualmente, porque, meu chefe não... Ei, sou eu, primeiramente sou eu. Eu começo a cuidar de mim, entendeu? Mas a minha instituição não faz. Primeiro eu começo a buscar mecanismos para isso. Até que se chegue a essa sensibilização em massa, que necessariamente, Felipe, eu acho até difícil de se alcançar, porque para tudo o ser humano, ele não quer falar das suas mazelas, nem quer reconhecer suas mazelas, entendeu? Beleza, meu irmãozinho. Então, a gente chega ao fim aqui, o nosso podcast. Passou meia hora? Deu 1h30. Exatamente, 1h29. 1h30 agora, exatamente. Poxa, então, quero agradecer muito você, meu amigo. Poxa, foi disponibilizar o seu tempo. Peço que você deixe aí uma mensagem final aí para as pessoas, para que as pessoas se conscientizem. Né? Deixa aí aquela boa mensagem. Se quiser deixar uma mensagem de fé também, fica à vontade. Vou sim. Então, o que eu quero trazer aqui, as pessoas falam sobre dopamina, sabe?
do que você faz, o hormônio da felicidade. Eu confesso para ti que isso aqui é minha dopamina. Por mim, eu passava aqui e até madrugada falando sobre isso, porque eu amo. Sempre que eu falo lá para os meus amigos bombeiros, eu amo atender alguém. Eu amo ouvir alguém, sabe? Compartilhar histórias, enfim, entrar justamente e poder dizer assim, alguém poder dizer, pô, me ajudou, foi bom para mim. Porque essa é a minha missão. Eu entendi. E quando nós entendemos que a nossa missão aqui na Terra, nós estamos passando aqui para servir, em tudo, cada um na sua área. O seu é um serviço, sabe? Então, quando a gente entende, isso é o propósito da nossa vida. A gente não vive por um reconhecimento, não. A gente vive pelo que nos traz bem, nos traz felicidade. Então, falando diretamente para você, eu queria deixar o texto que eu falei, 1 Tessalonicenses 5, 23, que todo, pegando só a parte B, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensíveis? É excelente. Então, dá uma olhada para si. Dá uma olhada para ti. Qual área da tua vida precisa ser trabalhada? É a área espiritual? Trabalha isso. Vai para uma igreja, vai para uma missa, vai buscar na tua fé. Procura pessoas, um grupo familiar, um grupo de convívio de casais, sabe? Um grupo de jovens. Começa a trabalhar a área social. Vê como é que está as tuas estruturas familiares, sabe? Pai, mãe, relacionamento com os filhos. Como que está isso? Está excelente? Se não está, melhora. E o teu corpo físico? Cuida do corpo físico. Então, se você conseguir isso, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que Deus abençoe. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. É isso aí, pessoal. Então, boa noite a todos. Para quem for assistir esse vídeo, porventura, de manhã, bom dia. E a galera da tarde, boa tarde. Um abraço, valeu. Tchau. Deixa eu encerrar aqui.